Olá! Se você ainda não me conhece lá no Instagram, meu nome é Erika de Moraes, eu sou advogada de contratos e de Lei Geral de Proteção de Dados. E no vídeo de hoje eu trouxe várias informações de como manusear um vade-mecum e encontrar cada artigo de forma mais eficiente. Então fiquem até o final do vídeo que eu tenho certeza que cada informação será muito útil. Eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra você porque eu lembrei quando eu estava lá no 7º, 8º semestre, quando uma professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho nos perguntou se a gente sabia como manusear um vade-mecum. Eu achei que a pergunta era óbvia, porque eu achei que todo mundo já entendia como funcionava. Então, eu descobri que, na verdade, não. Às vezes o que é óbvio pra você não é óbvio pra outra pessoa. Como vocês já sabem, né, alguns de vocês, eu comecei a trabalhar na área jurídica desde dezembro de 2010. Então eu adquiri certas facilidades já no meio jurídico, mesmo antes de ter começado a faculdade. Inclusive porque eu já tinha um vade-mecum em casa. E aí, quando eu estava no escritório, que eu comecei a utilizar o vade-mecum de verdade, eu comecei a verificar dentro das petições iniciais, dentro de peças diversas, os artigos que estavam sendo mencionados, eu procurava no vade-mecum. Então, isso facilitou para que eu entendesse melhor o funcionamento dele. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu já sabia como funcionava e aí eu só seguia adiante. Então, eu resolvi trazer essa informação para vocês por saber que esse conteúdo não é válido apenas para quem ainda vai ingressar na faculdade de Direito ou para quem está iniciando, mas também para várias pessoas que, de repente, não têm condições ainda de comprar um vade-mecum ou não tem tempo, porque trabalha muito, então torna um pouco inviável, sabendo que faculdade de Direito tem bastante atividade para fazer. Por isso, eu trouxe essa informação aqui para você. O primeiro vade-mecum que eu trouxe para que você possa ver é o meu vade-mecum favorito. Desde o início da faculdade, essa marca, a marca dessa editora, o nome dessa editora me acompanha. O meu vade-mecum é um pouco mais antigo, eu comprei meu último vade-mecum lá em 2017 e ele tem algumas peculiaridades. Eu não sei se hoje em dia esse tipo de vade-mecum vende hoje, então você precisa estar atento. Realmente, na hora que você for fazer a pesquisa, dá uma olhada na descrição para saber como que é o vade-mecum, se você não tiver a oportunidade de ir pessoalmente. Esse meu vade-mecum é uma edição especial e ele é de 2017, como eu já tinha informado. E ele é da editora Riddell. Assim que você abre o vade-mecum, você vai ver que tem uma lista de abreviaturas, como por exemplo, aqui vai estar escrito CPC, e aí você vai saber que o CPC significa Código de Processo Civil, e assim por diante. Passando para a próxima folha, tem o índice geral, que aí ele me demonstra quais são as informações principais que eu terei nesse meu livro, nesse vade-mecum. Vade-mecum, eu já fiz até um vídeo falando sobre ele, é uma expressão em latim que significa vai comigo ou vem comigo. E o vade-mecum é um livro que contém quase todas as legislações vigentes no Brasil. E aí, passando o índice geral, que aí você já sabe quais são os tópicos importantes, né? Como, por exemplo, o primeiro livro será a Constituição Federal, que é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. E aí, ele vai da página 2 em diante, até o final, que é a página 2076. Passando um pouco mais, tem o índice cronológico geral. As partes que realmente importam no vade-mecum é o índice sistemático e o índice remissivo. Você precisa lembrar que cada vade-mecum funciona de uma forma diferente. E no meu, assim que começa, por exemplo, o livro da Constituição Federal, você abre e aí ele já tem o índice sistemático. E ele se subdivide pelas informações principais que tem na Constituição. Como, por exemplo, a primeira parte é dos princípios fundamentais. A segunda, dos direitos e garantias fundamentais. A terceira é da organização do Estado, e por aí vai. Mas o índice que realmente importa, que é muito importante, inclusive na segunda fase da OAB, porque é na segunda fase que você vai poder levar esse livro, só não pode conter informações adicionais, como por exemplo, você escrever alguma informação nele, isso não pode acontecer para você ir para a segunda fase. O mais importante realmente é o índice alfabético remissivo. Assim que você abre esse índice, você vai ver, por exemplo, se você está fazendo uma peça que é sobre dano, um dano moral, por exemplo.
É sabido que na Constituição Federal também se fala no dano moral. Então, o que você vai fazer para achar esse dano, em vez de ficar procurando artigo por artigo? Ou então, de repente, sabendo que é no artigo 5º, aqueles milhões de incisos que tem dentro do artigo 5º, que todo mundo já sabe. Então, você abre o índice remissivo e aí você vai procurar na letra D. E na letra D, você vai já constatar o dano. E aqui mostra o dano moral, fica no artigo 5º, 5 e 10. Então, é só você direcionar para o artigo 5º, incisos 5 e 10, que aí você já vai saber do que se trata esse dano, se você vai poder colocar na sua peça. Esse índice remissivo é como se fosse um Ctrl F do Google, ou seja, um localizador mais rápido, mais célere. E isso ajuda muito quando você tem pouquíssimo tempo e você realmente precisa encontrar aquela palavra-chave. E durante esse livro todo, da Riddell, da editora Riddell, assim que você abre o livro que você precisa dentro do Vademecum, como por exemplo o Código Civil, aí você vai já achar de cara o índice remissivo do Código Civil. E aí, da mesma forma, eu quero saber, por exemplo, uma coisa que eu uso no meu dia a dia é a palavra contrato. Então, eu vou lá no índice alfabético remissivo, na parte da letra C, e aí eu já constato aqui em ordem alfabética a palavra contrato, e tem vários artigos relacionados ao direito contratual. Aí é só eu ver o que mais se encaixa e eu consigo localizar o artigo com maior facilidade. O meu Vademecum, ele é um pouco peculiar, porque ele é uma edição especial, que foi lançado no ano de 2017 mesmo. Comprei no ano de 2017, inclusive estava em promoção na época que eu comprei. E assim que você abre, você percebe que ele é totalmente preto e branco. A dica que eu te dou é que sempre quando você for procurar um Vademecum, é que você veja a que é compatível com as suas características. Muito embora eu esteja te indicando o da editora Riddell, às vezes o que é bom para mim não é bom para você. O fato desse Vademecum ter sido em preto e branco facilitou na hora de eu fazer as marcações para a segunda fase da OAB, porque o que a gente pode fazer é grifar ou então sublinhar as palavras que realmente a gente vai precisar usar na segunda fase, como por exemplo, tudo que era relacionado a território, a competência, eu sublinhava na cor verde. É interessante porque esse sublinhado se destaca dos demais artigos que não estão destacados, simplesmente devido à folha ter apenas as cores preto e branco. Então eu sei que o que estiver em colorido foi a minha marcação. E sim, esse tipo de marcação no Vademecum é possível na segunda fase da OAB. E se você quiser saber um pouco mais sobre marcação de Vademecum na segunda fase, é só você me deixar no comentário. Agora eu vou falar do segundo Vademecum que eu levei para a OAB segunda fase e que na verdade ele é emprestado. Tá emprestado comigo já faz 3 anos, um pouco mais de 3 anos. A minha amiga deixou comigo, mas aí aconteceram todos esses problemas que vocês já sabem, né? Então, acabei não devolvendo e não havendo mais. Então, da próxima vez que a gente se vir, sem dúvidas, eu devolverei. Mas ainda bem que tá comigo esse Vademecum, porque agora eu posso demonstrar também qual foi o outro Vademecum que eu não grifei, mas usei sim para a segunda fase da OAB, que é o Vademecum da editora Revista dos Tribunais, que é um Vademecum muito bom, só que ele é um pouquinho mais caro geralmente do que os outros Vademecums. Precisa dar uma averiguada aí no Google para saber se realmente tá caro, mas é um investimento. Eu te indico a ter o Vademecum para fazer o AB de uma edição mais atual. E para que você, se for possível, abra, folheie, veja a textura da folha, se a folha é mais fininha, se ela é mais grossa, saber se você gosta da forma como os organizadores organizaram o Vademecum. E o terceiro ponto é realmente olhar a questão de ser colorido o Vademecum, que é uma coisa que me atrapalha um pouco. Eu sou uma pessoa que gosta das coisas mais em preto e branco, umas coisas mais minimalistas, mais simples, que ficam mais fáceis de visualizar o que eu preciso visualizar, caso eu precise grifar, deixar colorido. Esse Vademecum que eu levei para a segunda fase, por que eu levei para a segunda fase 2 Vademecums, né? Muitas vezes, quando a gente abre no índice remissivo de um Vademecum, não encontra a informação que está buscando. Então, quando você vai para outro Vademecum, muitas vezes você encontra.
Como eu disse, existe uma organização por trás de cada vade-mecum e os organizadores são pessoas diferentes. E olha só que eu vou mostrar para vocês. Nesse pequeno vade-mecum, que é um mini vade-mecum mesmo, e ele é específico para direito civil, que foi a área que eu escolhi para fazer a segunda fase. Se você quiser saber um pouco mais sobre OAB, eu vou deixar linkado aqui no card. Então, terminando esse vídeo, é só você clicar, ou então eu deixarei esse vídeo, referência à OAB, na descrição desse vídeo mesmo. Então, é só vocês irem aqui embaixo que vocês encontrarão o link desse vídeo. Então, é só clicar que serão direcionados. Por mais que a carteira, na hora que você vai fazer a OAB, seja muito estreita, porque são aquelas cadeiras universitárias, né, carteiras universitárias, ainda assim compensa que você leve 2 vade-mecums, se for possível. Você pode pegar emprestado um, que nem eu fiz, e o outro ser o seu mesmo, que você usa como base para fazer as marcações. E olha como é diferente esse vade-mecum. Ele é da Revista dos Tribunais, e assim que você abre lá no final, você encontra o índice remissivo, que é justamente aquele índice alfabético remissivo. E você pode ver que, olha como é que é a cor dele, já é uma cor neutra. E é uma cor que também me facilita, porque a letra do texto está em preto, enquanto que os artigos e os números dos artigos estão em uma cor diferente. E a Revista dos Tribunais é uma editora que eu também indico de olhos fechados. Outra coisa que é importante na hora que você for comprar o seu vade-mecum é o tamanho da fonte que foi usada para fazer a impressão, porque tem alguns vade-mecums que tem letras maiores e outros que tem letras menores. Então, fique atento a isso se você tiver algum problema visual, se você tiver que usar óculos, por exemplo, para perto. É interessante que você realmente perceba isso. Por isso que é legal você ir pessoalmente na loja e tocar no vade-mecum, ver todos esses pontos, se realmente conferem com a sua personalidade, com o que você realmente pretende ou deseja ter no seu vade-mecum. Mas voltando a falar daquele vade-mecum da Riddell, que é o que eu mais uso, inclusive até hoje, se eu precisar ver alguma coisa, eu dou uma olhadinha nele. É que nesse vade-mecum da Riddell, assim que você abre, você constata os códigos. Tem a Constituição Federal, a lei principal, e aí tem Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, enfim, e por aí vai. Aí tem os outros códigos. Porém, a organização desse vade-mecum é muito bem feita. Por quê? Vocês podem ver aqui no cantinho que essa parte de cima são essas leis que são as mais importantes que a gente usa. Já aqui embaixo começa a organização das leis complementares. E aí nós temos as leis complementares, logo abaixo a gente já encontra a legislação previdenciária, um pouco mais abaixo a gente encontra a legislação administrativa, e aí depois a legislação ambiental, ou seja, ele separa por tópicos, o que facilita demais na hora em que você for fazer a busca pelo seu artigo. Porque, por exemplo, se eu trabalho com direito ambiental, lembrando que eu não trabalho com direito ambiental, eu trabalho apenas com direito contratual e lei geral de proteção de dados na adequação de empresas. Porém, se eu fosse uma profissional que trabalhasse com direito ambiental, eu não precisaria ficar passando por todas essas legislações complementares, eu poderia simplesmente abrir no tópico que fala sobre as leis ambientais, a legislação ambiental, o que faz com que eu perca muito menos tempo na hora de fazer a busca. E sempre que você for fazer uma procura por uma lei geral no vade-mecum, que não seja o Código Civil, não seja o Código Penal, enfim, uma lei geral, como, por exemplo, a lei que trata sobre a pensão alimentícia. Se eu sei que a lei de ação de alimentos é de 68, primeiro a gente vai fazer a pesquisa pelo ano. 68. Assim que você encontra o ano, aí sim você procura um número da lei, que é 5.478. É assim que se faz uma pesquisa no vade-mecum. Primeiro você pesquisa pelo ano e depois você pesquisa pelo número da lei. Basicamente é isso, eu te falei várias informações muito importantes, então não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que subirem aqui no canal, porque ativando o sininho para todas as notificações quer dizer que você será notificado de cada vídeo que eu subir por aqui.
Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, tem o meu Instagram, que é o @ericademoraes, e também tenho um site, que é o www.ericademoraes.com.br, em que eu falo apenas, exclusivamente de direito contratual e lei geral de proteção de dados, que são as áreas em que eu atuo. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento referente ao vade-mecum ou qualquer outro assunto que seja relacionado ao mundo do direito, carreira jurídica, carreira de advogado, não se esqueça de deixar a sua informação aqui que eu te responderei. Então é isso. Tchau!